O vendedor de balões. Era uma vez um velho homem que vendia balões numa feira. O homem, que era um bom vendedor, deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo desse modo uma multidão de jovens. Havia ali perto um menino negro que observava o vendedor e, é claro, apreciava os balões. Depois de ter soltado o balão vermelho, o homem soltou um azul, depois um amarelo e finalmente um branco. Todos foram subindo até desaparecerem de vista. O menino, de olhar atento, seguia cada um e ficava imaginando mil coisas. Mas havia uma coisa que o aborrecia: o homem não soltava o balão preto. Então o menino aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe: se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu, compreensivo, rebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava nos ares, disse: não é a cor, filho. Não é a cor, filho. É o que está dentro dele que o faz subir. Também somos assim. O que faz diferença na vida dos outros e na nossa não é o que aparentamos para as outras pessoas, mas o que realmente nosso caráter demonstra a elas e nem percebemos. Lembre-se, caráter é o que você é quando está sozinho e ninguém te vê. O que as pessoas têm visto em você? Sua cor, seu dinheiro, sua posição social, suas posses, ou aquilo que você realmente é interiormente? Conheça-se, descubra-se, liberte-se. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ótima semana. Ok, tem pauta para hoje aí? Parece que está funcionando, vamos ver. Vamos esperar o Maurinho trazer o microfone ali. Outro microfone aí, não tem não? Presta do Ronan aqui, depois né? O Wagner ali, ó. Meu duas pautas. A primeira é aviltamento de honorário. Aviltamento. É. E a segunda é uso do solo. Uso do solo. Peraí. Wander. É o seguinte, eu quero pegar uma rebarba ali na pergunta do uso do solo? Wagner sobre o uso do solo. E ITR. Geraldo. O uso do solo, talvez eu vou falar também, se possível. Já pus aqui se seu possível. nome. Aqui. Aquele exame toxicológico versus CAGED. Passou aí? Valdeci, vai lá. Eu queria ver sobre uma baixa de uma ONG, já parada há 4 anos já. Eudes. Aristeu. Então o Juarez lá, né? Dirceu. Aristeu, é Dirceu. Vai lá, Aristeu. Pulou, viu? É sobre o ICMS, substituição tributária, na empresa do Simples Nacional.
Eli, o meu é uma carona no uso do solo também. Cadê o Arnon? O Arnon também está na carona no uso do solo também. Espera aí. Põe eu. Tem uso do solo aqui. Parcelamento Simples Nacional. Parcelamento do Simples. Qual que é o seu nome? Antônio de Melo. Antônio de Melo. Já pus aqui. Ok. O companheiro falou aqui sobre o parcelamento do Simples, sobre a medida AMP 783, Serra dia 29 agora, da Receita Federal. Certo. Só que a 783, ela não fala do parcelamento do Simples. Ele quer parcelamento é do separado. Né? Ok. Como que é seu nome? Claudimar. Claudimar. Ok. Claudimar, é a primeira vez que está vindo aqui? Já, né? Ok, seja bem-vindo, então. Vamos ali no Wagner aqui. Aviltamento de honorários. Então, colegas, eu não sou contra a gente não estar prestando um bom serviço e perder o cliente, né? Mas o que está ocorrendo é que esses profissionais que estão chegando no mercado agora, o que ocorreu lá no nosso escritório, eles fazem proposta de 50% do valor que você está cobrando do cliente, e o cliente, na ânsia de querer economizar, aceita, né? E nós ficamos aí, não temos a quem recorrer praticamente, que não tem um termo de transferência, e não podemos fazer nada, só simplesmente, às vezes, o contador nem passa o nome dele, nem telefone, nada, você tem que entregar o documento para o cliente, e ficamos aí de braços cruzados sem poder fazer nada. Presidente, acho que tem um projeto para isso aí. Fala aí, presidente. Depois eu vou... Otávio, depois, como ouvidor do CRC, não quer falar, não? Também tem, né? Eu acho que o ouvidor tem que falar, né? Não, mas vamos ouvir o CICESG na pessoa do nosso presidente. Realmente, essas fórmulas já falei muitas vezes, certo, para o nosso Conselho Regional, e ele não tomar a providência cabível. Vamos supor que o jovem está pegando uma firma sua. Ele pode pegar pela metade do preço. Nada impede que ninguém pegue a metade do preço. O problema nossa, vai ser ele fazer. Será que ele vai fazer? Esse aqui é o problema. E eu nunca vi ninguém, nenhum conselheiro CRC, falar assim, aceitar a denúncia, o Wagner denunciava, e ele ia ver esse colega se realmente ele está apto, porque ele recebeu uma habilitação profissional. Mas será que realmente ele está habilitado a exercer profissão? Eu acho que é função do conselho, sim, verificar se essa pessoa está habilitada a exercer profissão. Porque ele pode fazer uma prova, é uma teoria muito grande, certo, e passar. Mas será que ele sabe fazer o DEPCRES? Será que ele está fazendo convidade? Nessa hora que o conselho entraria e ia lá no jovem, certo? Você pegou a firma do Wagner? Peguei. Você está fazendo convidade? Não. Conselho, não estou fazendo convidade porque eu não sei ainda. Então, vamos ensinar para esse pessoal. A partir do momento que a gente conscientizar todos os profissionais que ele teria que fazer convidade, ele teria que saber contabilidade, então ele, o Wagner, ele não vai pegar essa firma sua, certo, por a metade do preço. Ele vai saber o valor do serviço, o valor do conhecimento que ele teve para ele poder pegar uma empresa, certo? Então, é pela essa educação que a gente dá para ele que a gente pode valorizar a classe. E não tem outra maneira a não ser desse jeito. Agora, existe o profissional e o profissional. Existe aquele que não vai fazer. E eu sei que tem velho por aí que não vai fazer, não vou largar, não vou fazer, eu só vou fazer aqui, pronto, certo? Então, nesse profissional, aplica-se a lei determina.
Então, a lei está determinando como se deve proceder. Mas, infelizmente, o nosso conselho não está cumprindo isso e não é que falar que é ferro e fogo. Primeiro, vamos verificar como se fosse um pai para aquele profissional que está começando a entrar na profissão agora, e depois que eu ensinar para ele, aí sim poderia punir. Não fazer do jeito que está, certo? Faz de conta que existe, faz de conta que está, e faz de conta, tudo faz de conta agora. Deixa o Valdeci, vamos ouvir o Valdeci lá, o Maurinho. Ah, tá. Depois o Eudes, aí eu passo. Não, eu estou com um problema, o inverso. Então, um colega meu, muitos anos atrás, e ele, na época, minha esposa ainda alertou ele abriu um MEI, ele sumiu. Aí, pouco tempo, ele apareceu. Nisso, ele já tinha passado por 3 contadores. Aí eu peguei a empresa dele para olhar. O último bloco tirado nota foi em 2013. Isso a empresa já saiu do Simples, já virou um rolo, já fui no Estado para ver como é que fazia, ela está fora do Simples. E não há jeito. Aí inclusive até tinha falado com o Fábio, ele falou assim, não, então não dá bastante essa empresa. Ele não dá conta, tanta multa, já tem 35 mil de multa. Todo dia está chegando. E contadores que largou o escritório e falei assim, isso aí é preço. Na época, deve ter pego pela metade do mercado, que não pode, não fez nada. Aí a gente fica triste. Eu falei para o meu cliente, eu fico triste, porque a minha profissão, né, se fala mal de um, fala de todos. Eu não quero isso. Eu já tive a oportunidade de pegar a empresa, de amigo meu, eu falo assim, não, se você tiver satisfeito do seu contador, fica com ele. Não é porque nós é amigo, nós é parente, que eu vou querer pegar a sua firma, não. Né? Aí aconteceu na prática, e ele está desesperado. A ética, né? Vamos lá com o Eudes aí. O que o Wagner está falando aí é muito sério. E o senhor vereador tem razão a respeito aí da não fiscalização por parte do CRC. Tanto que aquele termo de transferência, né, de responsabilidade técnica, o próprio CRC aboliu ele, né? Ele tem lá no site, mas ele aboliu. Então, ele não está exigindo mais que aquilo ali. Então, com certeza, ele não vai fiscalizar, a não ser. Ele não aceita uma denúncia por parte de um outro contador. Se eu chegar lá e for denunciar um companheiro, né, um colega de profissão, o CRC não aceita. Ele diz que essa parte tem que ser pela parte ofendida, né? Então tem que ser pela outra parte lá. Só a exemplo, eu tinha um determinado cliente um tempo desse, então ele queria que eu fizesse contra-cheque para os clientes dele para fazer financiamento de veículo. Eu falei, não, esse tipo de coisa eu não faço. Não, mas você só põe no sistema. Eu falei, não, o meu sistema é homologado. Se eu colocar lá, vai ficar registrado. Então, eles procuraram outros colegas aí, eles cobravam R$10, então tinha os recibos. Aí ia para mim, na contabilidade dele, o documento de recibo de contra-cheque, confecção de contra-cheque, R$10 por contra-cheque. Eu liguei no CRC e falei, não, isso aí, se a parte lá ela não está se sentindo lesada, você não pode denunciar. Então, é desse jeito que fica. Onde nós estamos, hein? Ronan, depois leva no Arnon lá. Boa noite, colegas. Boa noite. Realmente procede aí essa colocação do Wagner, e a gente, uma coisa relacionada a este assunto do Wagner, nós estávamos até discutindo na diretoria, o Fábio, o diretor Fábio, trouxe à tona um assunto lá que nós vamos chegar nele aqui. Mas sempre eu digo, dentro das profissões regulamentares, nós sabemos, na legislação, Código Civil, CTN, que nomina o responsável solidário é o contador. Lá não fala exatamente do advogado, não fala no engenheiro, não fala em outros. Mas um dos maiores nossos problemas, Wagner, que mais acontece é o seguinte, o cidadão sai da faculdade e vai se colocar um escritório, e ele já tem, para se iniciar um escritório, nós já sabemos da disponibilidade financeira que ele tem que ter para bancar o escritório. Ele tem que bancar ali a secretária, um programa, uma informação, uma coisa e outra. Isso é diferente, talvez, do advogado, que ele, por si só, ele desempenha a sua atividade isoladamente no início. O contador não, e ele fica, então, desesperado, pegando honorário desse jeito. Mas o que eu quero dizer que nós discutimos, eu tomei um conhecimento de um fato bem relacionado comigo, com um colega pediu para dar esse apoio. O que aconteceu?
Nós temos por aí, eu acho que isso é profissional da contabilidade, chegou na empresa alterando lá no DAS, a empresa optante do Simples Nacional, alterando lá na Receita Federal, os valores, você apura se um valor do Simples, ele foi lá prestar uma assessoria para a empresa e colocou valor diferente, digamos, as guias do Simples, era R$12.000. Ele apurou o sistema, o cliente estava em atraso, ele colocou R$1.200. E assim, depois, o contador descobriu aquilo na sua escrita. O que estava acontecendo? Pediu informação ao empresário. O empresário disse, olha, eu pedi aqui um apoio, veio uma pessoa aqui, que era do ramo da contabilidade, para me assessorar na minha empresa. E ele fez isso aí. Mas, embora o empresário já tinha conhecimento de tudo aquilo, para ver se colava, e não colou. Mas aí que eu digo, olha o risco que nós, os contadores, cobra aí, né, igual o Wagner colocou, R$50, R$100 de uma empresa, são esses profissionais que fazem isso aí, fazem promessas e depois viram as costas. Então, colegas, é o seguinte, nós estamos falando aqui para vocês aqui presentes, para os internautas também. O Fábio não chegou aqui agora, apareceu aqui no sindicato, não sei se o Everaldo tem conhecimento disso aí, contador reclamando dessa situação que aconteceu nos clientes dele e aconteceu com um cliente que eu dou assessoria nessas condições. Quando nós descobrimos, o Simples dele, a guia do Simples dele, tinha sido alterada lá na Receita Federal. E o contador oficial da empresa, sem conhecimento do fato, veio tomar conhecimento depois de 6 meses. Aí, olha a responsabilidade. Depois do problema pronto, até ele provar para a fiscalização que ele não fez aquilo, no mínimo ele vai ficar numa situação incômoda junto à fiscalização, junto à Cefaz de Goiás, que vai se descobrir como é que ele vai se provar aquilo. Então, é realmente uma situação, é uma política, nós, cada um dos profissionais, que tem que mostrar para os nossos clientes a nossa capacidade, a nossa confiança, e tem que se fazer tudo isso. Agora, recente, aconteceu comigo um caso que, no final, eu até achei que uma determinada empresa foi vendida para outra pessoa. E lá o cidadão mantinha no quadro pessoal lá uns elementos sem registro lá da empresa. E quem comprou exigiu que eu fizesse aquilo, tudo direitinho. Lá tinha pessoas que estavam trabalhando, recebendo seguro-desemprego, sem o conhecimento da gente, que, sem registro, quem comprou a empresa exigiu que apurasse todas as verbas dos empregados, inclusive sem esse negócio de seguro-desemprego, apurasse todas elas e repassasse aos empregados. O que aconteceu? O meu cliente, que estava vendendo a empresa, resistindo em fazer aquilo. E, no final, eu convenci o meu cliente que nós tínhamos que fazer a coisa correta para ele, porque nós temos o nome a zelar. E, por final, hoje houve um fato lá na empresa, um desacerto, ele com quem comprou, se ele não tivesse feito dessa maneira, tinha ficado em maus lençóis. E hoje ele foi me agradecer. Olha, estou muito satisfeito com a sua postura, você foi correto, eu acho que é por aí. Então, se nós realmente mostrarmos para o cliente a responsabilidade que você tem dentro da empresa dele e que você tenha a responsabilidade, dificilmente ele vai te deixar. A não ser que tenha algum precedente que o incomode no escritório para ele deixar o profissional. Ô, Ronan, quero voltar lá atrás, mas complementando o que você falou aí, sexta-feira eu estava lá no CRC, antes teve a palestra da Guimar e depois teve vocês já me perdoam, esqueci o nome dela, palestrante lá, a Magna, isso. Ela reportou sobre esse fato. Na verdade, são advogados que estão se intitulando a tributarista que está dando assessoria, e aí liga para o contador, o proprietário da empresa liga para o contador, pede o código de acesso. Eu, por exemplo, eu falei lá, reportei isso, quando eu estou entregando a empresa, eu não passo código de acesso. Aí o pessoal batendo cabeça, eu falei, ó, é simples, não passa o código de acesso, porque a hora que o cara entrar para formular, aconteceu com o meu cliente, mas não para isso, adulteração no imposto. Era para transferir, mudar de empresa normal para MEI. O cara pegou uns documentos lá com o meu cliente e criou um novo código de acesso. A hora que eu fui entrar, menino, mas aí isso aí já me conhece, né? Aí eu descasquei o abacaxi com o meu cliente, ele está mais eu até hoje. Beleza, sobre isso eu estou esclarecendo. Então, colega, sirva de alerta, hein? Se o seu cliente ligar pedindo código de acesso, põe a barba de moi. É para isso. Eu perdi um cliente por causa disso aí. É porque os caras aqui vão baixar o CM. Foi baixar o CM? Não.
fala na tampa, vai ser igual da Celg, né? A Celg, ele tinha lá adulterado o relógio, e eu falei para ele, você vai se lascar, se lascou. Aí falei para ele do imposto, 2 meses depois chegou o complemento da guia. Falei, não falei para você? Aí, de vergonha, ele pegou a empresa e foi embora, graças a Deus. Aí, voltando aquilo que estava falando sobre essa questão de valor, foi falado sobre isso tudo. Vocês sabem, o meu TCC na faculdade foi justamente em cima, focado da ética profissional. Eu fiz o TCC embasado nisso, mas é justamente aí onde eu vejo que, para não acontecer fatos lamentáveis igual esse do Wagner, o Everaldo está certo. Na verdade, Everaldo, o camarada, ele sai de lá mais cru do que arroz sem ser lavado, não é nem cozinhado, né? Mas por quê? Isso falta também um pouco dos nossos órgãos representativos, um trabalho junto às faculdades, de levar para a faculdade uma sugestão de justamente isso, trabalhar nesse lado da ética profissional. Você entendeu? Por quê? Porque aí o cara vai sair consciente. E justamente, como o Ronaldo falou, nessa solidariedade, bater pesado. Olha, se você fizer errado, nós, igual sexta eu falei lá também, eu não tenho orgulho da nossa profissão ser a única profissão que tem no Código Civil um capítulo exclusivo para nos catracar. Não vou falar outro nome, né? Eu não tenho orgulho disso, porque igual eu falei aquele dia aqui, negócio do advogado, né? Que eu queria pegar, ele não deu. Infelizmente, por quê? Porque tem a classe que defendeu ele, que ele pode fazer, tanto é que está indo lá nos nossos clientes fazendo isso e prejudicando nós. Na hora de responder, claro e evidente que isso é fácil de se configurar, porque você usou o computador, você pega IP, você tem hoje o rastreamento tem como você provar que não foi você. Então, acho que a gente tem que trabalhar isso aí, trabalhar as faculdades, de ter esse embasamento, porque, na verdade, eu estava ensinando minha nora e meu filho lá a fazer uns exercícios da faculdade, meu Deus do céu, eu tenho até dó. Tem até dó, viu? Porque vamos ouvir o Everaldo aqui. Só quero perguntar uma coisa para o Arnon. Eu pergunto a vocês, como é que esse pessoal está descobrindo que a empresa está devendo? Everaldo, você viu aquele negócio dos cartões? A empresa devendo, ele já chega lá, você está devendo tanto, né? Eu quero fazer o negócio. Como estão descobrindo isso? Mas Os hackers. Espera aí, mas né, o seguinte, esses caras, como o Arnon colocou, eles te procuram como tributaristas e ele não está querendo ver o seu imposto. Ele está recuperando imposto. Inclusive, as empresas que têm o pagamento em dia, ele propõe a recuperação do imposto que ele pagou a maior depois. Então é isso também, não é só os que estão atrasados, não. Inventa o cara, porque o empresário, infelizmente, escuta o que ele acha mais fácil ao bolso dele. Só que na hora que o negócio pipoca, faz igual, falando aí, Wagner, esquenta não, eu tive esse problema. Até 2010 fui contador de um cara. Até lá o imposto de renda dele era beleza, eu cobrava R$100 naquela época, 2010, que era um funcionáriozinho só lá da fazendinha dele, tal, beleza. Ele levou para um camarada que cobrava 35. Hoje, só no imposto de renda dele, 2012, 13, 14 e agora 15, ele está amargando em mais de R$20 mil, sendo que ele não deveria ter pago nada. No de 2016 agora, que ele trouxe para mim, ele recuperou 800 e pouco de restituição legalmente. Para vocês terem uma noção, até recibo fraudado, o nosso colega não teve o cuidado, no recibo da odontóloga pôs o telefone dele. Aí eu liguei, deu lá no escritório dele. Aí o que a gente faz com um cara desse? Eu vou, mas meu amigo, o cara lá e tal, não é porque o cara não largou e tal, eu largo ele na chapada, não. Aí é que você prova. Porque o amigo verdadeiro não é aquele que só te condena, mas te ajuda a levantar. E fala, se você cair,
Eu vou lá te ajudar a levantar de novo. Vamos ver o João lá. Eu estou com um problema desse aí também. O cara me ligou falando que ia fazer isso. Eu falei para ele, não faz isso não, isso é crime. No site da Receita Federal tinha um alerta lá, falando para as pessoas que 5 anos de detenção, 225% de multa. Há umas 2 semanas atrás eu descobri que ele tinha feito. Liguei para o senhor Everaldo falou, denuncia ele para a polícia. Eu falei, não, aí eu já vou chegar ao extremo, que isso aí não sei se eu posso fazer isso. E eu estou com esse problema lá, tento conversar com o cara está fugindo todo jeito de mim, para mim, eu falei, você arruma seu advogado, vê o que você faz, para rever essa situação aí, que eu não vou ficar sua firma nessas condições. E ele está fugindo de mim igual... Bichinho foge da cruz, né? Na realidade é o seguinte, vocês estão com a oportunidade agora. Deixa o Adilson contar ali. Vai lá, Adilson. Bom, em relação, eu fico indignado com a questão aí dos colegas, né, de tomar clientes, cobrar preço injusto, tá? Eu já sofri bastante com isso. Mas, certa vez eu fui no CRC para um problema desse, o CRC me falou que a denúncia realmente tinha que partir da parte ofendida lá, né? E que eu tomasse cuidado, tem muito contador violento. Isso que eu ouvi lá da fiscalização, hein? Alguém lá. Tem contador matador, inclusive. Aí tá, se o CRC, uma das principais funções dele é fiscalizar, então por que ele não, já que ele não pode punir, né, pela cobrança desleal, então por que ele não fiscaliza o profissional, né? Numa oportunidade dessa, agenda e fiscaliza. Eu estou vendo aqui, ó, os conselhos de contabilidade foram criados através do decreto 9295 e constituem a pessoa jurídica de direito privado que, por delegação, presta serviço público, né? Os mesmos orientam e normatizam a profissão contábil, mas sua função precípita é a fiscalização do exercício profissional. Justamente, é o registro e a fiscalização, né? É que eu ia falando para vocês o seguinte, vocês estão na época agora, vocês não, vai ter 3 chapas para ser eleita no CRC. Está na hora de vocês pegar com uma chapa o pessoal mais idôneo, o pessoal que possa fazer isso, reivindicar isso, a formação de uma fiscalização mais dinâmica, que o Everaldo já tinha uma plataforma, é o seguinte, ele pegar mais barato que você, pode, porém, o CRC, comunicado que ele estava aviltrando o honorário, fosse até ele, quantas empresas você tem? 100. Está tudo em dia? Tudo em dia. Passasse. Então, você pode pegar. Agora, se ele tivesse 10 empresas, não tinha as 10 em dia, estava fazendo nada, então o CRC fala, ó, você não pode pegar essa empresa. Entendeu? Então, acho que a forma mais correta é por aí o caminho, porque se o CRC realmente estiver disposto a fiscalizar, que é a função dele, a função principal dele, depois do registro, é fiscalizar, né? Então, se ele estiver realmente disposto a proceder a uma fiscalização, uma rotina dessa, eu acho que muita gente deixaria de ter quantidades para ter qualidade. E é o que o Everaldo colocou, ele sentiria a obrigatoriedade e a responsabilidade e o trabalho que dá de manter a contabilidade em dia, rigorosamente em dia. Então, tem aí ó, a opção, 3 chapas, vocês podem escolher uma, ou então chegar naquela que mais pode querer trabalhar nesse sentido de ajudar nesse problema de aviltramento de honorários. Né? Só complementando aqui, essa semana, por exemplo, um cliente, colega, né, que há décadas fala que vai passar a contabilidade para mim, e eu nem forço a barra, né? Ele chegou para mim e falou, diz quanto você quer para você fechar um balanço para mim? Eu falei, seu contador não fecha não? Não está fechando balanço não? Não está fazendo contabilidade não. Fala aí, Ronan. Deixa eu responder para o nosso colega ali, que diz que está preocupado. O João. O último lá, que está preocupado com o seu cliente, que está fugindo das reuniões. E é para isso que a gente vem aqui, buscar conhecimentos e também trocar ideia com os colegas. E às vezes simples coisas passam despercebido
do nosso pensamento, e a lei não protege quem dorme. Nós temos que correr na frente do problema. Aí, João, o que você tem que fazer? Entendemos que a situação é difícil. Se você realmente for da polícia com o seu cliente, você vai se dispor e poderá criar um problema para você. Se você, por exemplo, anotar no livro de ocorrência da Cefaz este fato e pedir aquilo, um visto da fiscalização, eles são obrigados a relatar. Mas você estará também dispondo ali o seu cliente. O que você deve fazer para se resguardar, porque o problema pode acontecer sim, e depois você ter dificuldade em esclarecer isso. Faça-se uma correspondência com a R, relatando ao seu cliente do ocorrido, que você descobriu aquele fato e que você, como responsável técnico, necessita de esclarecimento daquilo para do melhor orientar a empresa. E que você, mediante várias tentativas, não tem conseguido, que você solicita que ele compareça ao seu escritório e te dê os esclarecimentos, como foi que chegou a essa resolução, inclusive apontando o responsável por tal ato. Faça isso com a R, faça o e-mail, envie para a empresa e guarde o documento em um lugar que você possa encontrá-lo assim que você for solicitado. Esse cuidado tem que ter, porque se você não tiver esse cuidado e amanhã a fiscalização te notificar, aí é tarde. Então você precisa realmente se precaver. Por essa maneira é o caminho mais curto para você se indispor menos com o seu cliente. Sabe? Ok. Vamos mudar um pouquinho do assunto aqui. Na pauta aqui tem 5 reivindicações para nós falar do uso do solo. Vamos falar com o Wagner aqui, que ele inicia. Então, hoje eu estive na prefeitura em 3 órgãos, na questão do uso do solo, na vigilância sanitária e na AMA. Todos esses 3 órgãos, deficiência de funcionário. Já se passaram 9 meses e o nosso prefeito até hoje não conseguiu organizar isso ainda. Acho que nós temos que unirmos, porque o nosso processo de uso do solo, por exemplo, você vai lá, antes de 15 dias nem te atende lá. Não, depois de 15 você vem cá reclamar para poder a gente ver o que pode ser feito. Você vai na AMA, tem 360 dias lá, para ser analisado. Na vigilância sanitária, fui lá hoje, não tem fiscal. Você deu entrada, mas você tem que esperar porque não está tendo fiscal para fiscalizar. Então, você fica nesse jogo de empurra aí. Eu acredito que nós temos que unirmos e cobrar desses órgãos essas coisas aí, que são importantes para nós. Não, fechar não, agora que está no começo, espera aí. Vai no Geraldo aqui, ó. Depois eu vou deixar eu encerrar. Você quer fechar? Não, essa questão do uso do solo é complicada mesmo. Eu estou com o processo, está com 35 dias, simplesmente consta pago e órgão externo. Então, nem entrou nenhum órgão da prefeitura. 35 dias. Então, o provável que está acontecendo? Então, o pessoal está com 15 dias, corre lá e resolve. E provável que não está seguindo a fila, então, né? Verdade. Vamos com o Wagner. Ah, não era o Eudes, mas vai. Vai, Eudes. Não, o Geraldo aqui já falou já sobre a minha relatou, pergunta, né? já respondeu. Então passa para o Eudes aí. Até semana passada eu relatei a respeito desse uso do solo, que eu estava com 38 dias e tive que pagar a multa, né, para seguir o processo, né? Então o Geraldo está aí com 30 e tantos dias também e vai berrar na multa de 140 e poucos reais lá. Que é mais cara a multa do que a entrada no CAI, que é 136, né? E é 147 a multa do Goiás. O outro fato, também da uso do solo, eu não sei qual que é o motivo também, não sei bem se é o uso do solo aqui. Eu dei uma entrada numa empresa, escritório. Então, ela é um escritório virtual, né, que o prédio onde funciona. Quando a fiscalização esteve lá, exigiu que anexasse o processo, o alvará de funcionamento da empresa que alugou o escritório. Área comum. Área comum. Eu anexei. Aí está na pendência lá o processo de novo, que é para mim anexar o outro uso do solo para prédio, com que é condomínio lá. Eu liguei lá hoje, ninguém soube me explicar, então então tá complicado. Então nunca tinha visto isso, mas é um imóvel como se fosse uma residência. Então é escritório, é uma sala
um escritório que é um endereço virtual, que é somente para correspondência. Falei, não, mas aí só vai ter que verificar então agora na Secretaria de Fiscalização como é que está exigindo esse documento aí. Então, assim, eu falei o uso do solo, mas na realidade ele está concomitante ali, mas não é bem eles não são bem o responsável, né? Muito embora está essa pendência também, porque tem que ser uso do solo para uso do solo para edifício, constante que é um edifício que funciona lá os demais o condomínio. Vamos falar o Arnon ali. Quando chega no Arnon lá, deixa o Otávio falando aqui. Teve um contador que me procurou, colega nosso, que ele registrou uma empresa no apartamento residencial do condomínio, certo? Como referência. A prefeitura pediu que ele fizesse o piso tátil, então criou um problema para o condomínio. Tá? Então é interessante a gente, né, observar isso aí. Aí o condomínio não quer fazer, aí o cara vai ter que sair de lá, porque o condomínio não vai querer fazer o piso tátil. Tá certo. Então, quando surge para mim a pessoa falando em empresa, já pergunto logo assim, você traz para mim primeiro a convenção do seu condomínio para ver se ele permite instalação de empresa. Ah, não, mas é só endereço de correspondência. Assim, mas tem todas essas exigências X que a prefeitura vai. Então, 99% dos condomínios que eu conheço em Goiânia, ou no regimento interno, ou na convenção de condomínio, proíbe ter registro de empresa. Então, eu já evito, corto mal pela raiz ali. Eu não faço isso exatamente por causa desse problema, porque eu sei que exige esse problema, além do piso tático. E lá onde está, é um imóvel comercial, nesse que eu estava falando aí, reportando, é um imóvel comercial, embaixo tem uma drogaria Rosário, tem o segundo, no terceiro, no quarto andar. Então é um piso, é todo o imóvel comercial. E aí a prefeitura agora está exigindo para saber as vagas de garagem, que tem todas lá. E ela tem uma vara de funcionamento do imóvel, onde seria lá. Então tem que usar o uso do solo para, considerando que é um imóvel comercial, num prédio de condomínio, de salas. Então essas empresas que estão sendo registradas como endereço em apartamento, está precisando do piso tático? O piso tático aí, o decreto diz o seguinte, a empresa, para licenciar, tem que ter piso tátil. Então, eu já não faço mesmo. Eu nem antes do piso tátil, eu não fazia em condomínio. Não, exatamente. Ah, mas fulano faz. Então, parceiro. Vou passar para o Arnon aí, para ele fechar. Isso aí, já que está falando isso aí, eles estão pedindo piso tátil para o MEI. Mas é um negócio, desde o princípio eu falei, a ordem está errada. Mas é bom, vai ficar enchendo de processo, igual foi naquela época do Darcy Acor, salve minha memória, que não, sem ao habits e tal, bababá, vocês lembram daquilo, né? É aquele negócio, é umas leis, tanto é que é esses dois pontos, piso tátil e o uso do solo. Ontem eu passei por esse problema, está aqui, quem quiser depois pode me procurar aqui, eu mostro, porque a servidora não autorizou, senão eu ia mostrar, era uma coisa, pessoalmente eu mostro. Ela assinou e eu fiz a inscrição de ofício. Eu falei, não sai daqui sem. E desafiei, vocês sabem como é que eu sou. Eu desafiei a chefe do solo. Por quê? Eu ainda brinquei com a chefe lá, não vou nominar nome, tal, para não... Eu falei para ela, olha, na época do Wilson Senna, que até era portador de necessidade especial, que ele tinha até dificuldade e tal. Você ia lá de um dia para o outro, isso há 20 e muitos anos atrás, de um dia para o outro saía. Hoje é digital. E eu fiquei mais abismado, eu com a prévia, tudo autorizado, tudo escritório, na T15 com a T63, beleza, eu estou indo lá, o cidadão, tranquilo. E isso de um colega, amigo meu de Porá, pediu para fazer aqui, porque senão ele ia ter que cadastrar e tal, aquela coisa, né? Não, beleza, Davi, o escritório dele é que me ajuda lá em Porá. Eu, não, beleza, vamos, troca de favor, meu amigo, na hora e tal. Cheguei bonitão lá, né? Tá, não, sem o uso do solo a gente dá entrada mais não. Eu falei, o quê? Uai, só com a taxa dava entrada. Resumo da ópera, vou resumir. Já falei com alguns assessores aí, estou articulando,
para nós irmos falar com o dono da porcada, não vai dar, porque ele fugiu do mapa, ele sumiu. O velhinho sumiu do mapa, é só a mulher dele, a filha dele que está atendendo, que é a procuradora do município. Então, aí pelo menos no secretário, a gente lá, de duas uma, ou eles vão colocar funcionário para liberar o uso do solo, com máximo de 48 horas, ou então vai voltar o que era. Você tirou a prévia está alencando se é permitido ou não. Agora, pasmem, segundo o funcionário lá do solo, que não, a prévia, eu falo, mas para aí, então o que adianta isso ser digitalizado? A ZPA está tudo atualizada, digitalizada. Então, você está me dizendo que não é confiável? Não pode acontecer um fato. Fala, para aí, vamos organizar. Então, aí a gente está alencando, vou depois falar especificamente aqui no sindicato sobre isso. Já estou falando no CRC, para a gente formular uma comissão e a gente ir lá, ou com o secretário de Finanças ou com o Íris. O Íris não vai ser muito fácil, não, eu vou falar, porque eu já articulei uma audiência lá, mas mesmo com o deputado que é lá, vocês sabem que é amigo meu, tal, não conseguiu ainda não. Ele está no PT feio. Agora, né? Hã? Ele está no PT agora, não está? Quem? O deputado lá, o... Não, PMDB mesmo. É? É, ué. Paulo César não muda, não. Você entendeu? Para a gente tratar desses dois assuntos que está travando a gente. Vamos. O uso do solo e o piso tátil. O uso do solo já está digitalizado. Aí você puxou lá a prévia, tinha que ser, na verdade, aquela prévia já tinha que ser. Deixa o Everaldo falar um pouquinho aqui sobre isso aí. Pois o Ronan. Bem, pessoal, quando foi impostados os novos secretários, nós mandamos correspondência, 2 nós atendemos, mandamos para 3, 2 atendeu, nós fomos lá, mas infelizmente agora o secretário caiu. Então, Fábio, nós vamos mandar novamente a correspondência para todos eles. Eu gostaria do Arnon nos ajudasse para ver se a gente consegue essa fala, certo? Com quem é responsável lá, se é o seu Iris Rezende, se é a dona Iris, quem for para resolver o nosso problema, certo? Para que eles aglutinem toda a secretaria com um objetivo comum, porque do jeito que está não pode continuar, certo? Então, vê se consegue isso para nós, para a gente conversar com eles, certo? E outra coisa, pessoal, você que está nos assistindo, manda um e-mail para a gente, falando de cada problema que você tiver, que se eu conseguir catar lá 500 problemas que tiver, mais força nós estamos tendo para mostrar para eles que estão errados. Não, Everaldo, é o seguinte, o menino falou da AMA. A AMA tem processo lá só de renovação da vara sanitária. É o seguinte, nós temos que bater nisso aí para acabar, para a gente acabar com essa descentralização de alvará. Cada um cuida do seu e a gente vê se a gente consegue, se precisar, o presidente da Câmara, também a gente tem um acesso. Por quê? 90 dias não formulou alvará, fica definitivo, por deficiência da prefeitura, não do cliente. Igual, o piso tátil. Eu vejo o piso tátil o seguinte, é bom, mas eles querem fazer remendo em carro velho, porque estão chegando, é incoerente, tem lugar que não tem como, o cara vai fazer a calçada inadequada, é tudo inadequado. E outra, isso é responsabilidade, tem que ser, eu estou abrindo uma empresa naquele local, aí o fiscal vai lá e notifica o proprietário. Por quê? Eu sou locatário hoje, amanhã eu já não sou mais. Agora o dono não, ele pode ser contínuo, você entendeu? É a ordem correta. Eles estão querendo bater na cangaia para o burro entender. A verdade é essa. Mas o problema é o seguinte, espera só um pouquinho, Geraldo. Nós temos esse costume de falamos muito e não escrevemos nada, e não temos prova. Muitas vezes nós chegamos para reivindicar alguma coisa, mas não temos um documento para provar, fica só de palavra. E aí eles, na medida... Deixa só o Ronan comentar aqui, depois o Geraldo aqui. Espera aí, só um pouquinho. Sempre trocando informações, a gente procura uma coisa e encontra outra. É comum na área de prestação de serviço, onde se reúne profissionais da saúde,
do direito e outros mais em um determinado imóvel, que ali tem diversas repartições, às vezes tem a empresa matriz, e ali dentro tem algum outro profissional que tem a sua inscrição municipal, como autônomo, ou até mesmo como outra empresa. Eu pergunto aos senhores, eu procurei no Código Tributário Municipal, fui lá na prefeitura, isso é omisso no Código Tributário Municipal, 2 empresas de prestadoras de serviços se instalaram no mesmo endereço. Não sei se os senhores têm esse conhecimento, se faz, às vezes sempre isso, às vezes junta ali pessoas, amigos, conhecidos, o cidadão abre uma empresa, às vezes até uma sociedade simples, vem um outro que trabalha lá no mesmo local também, abre outra empresa diferente uma da outra. É comum acontecer com vocês isso? É comum? Hoje tá. Tem aquele... Aí é o seguinte, então, tudo bem. Aí, como é omisso, nós fazemos, vamos continuar fazendo. Mas eu descobri uma coisa, não sei se os senhores já despertaram para isso. O que está dentro da legislação da prefeitura, lá, na lei municipal, está o seguinte. Se, neste imóvel aqui, eu tenho uma empresa de advocacia, no meu nome, e mais alguns advogados. E eu tenho outros advogados que também trabalham comigo aqui em parceria. Certo? Mesmo que esses outros advogados tenham a sua inscrição individual na prefeitura, como profissionais liberais, eu, que tenho a minha empresa, sou responsável pelo pagamento dos aqueles ligados à minha empresa e daqueles profissionais, mesmo sendo eles também inscritos na prefeitura. Aí eles vão pagar o ISS deles e, numa possível fiscalização, eu terei que pagar também aquela parte do ISS relativo à pessoa dele, por estar na minha empresa, mesmo ele tendo a sua inscrição municipal. Os senhores sabiam disso? Pois é, está dentro da legislação uma coisa que a gente fica, porque eu tenho, inclusive, empresa de advocacia, que lá tem 10, 15 profissionais advogados que trabalham lá dentro. Muitos têm sua inscrição lá na prefeitura, como autônomo. E a minha empresa, o meu cliente, está ali correndo esse risco de ter que, está dentro da lei, na fiscalização, recolher, além do ISS dele, o ISS também daqueles profissionais por lá trabalharem, sabe? Fala, Geraldo. Pode falar. Não, eu ia comentar com o Ronan o seguinte, porque hoje a modernidade chegou, então tem esses edifícios, broke office, que o mesmo espaço ele aluga para 100 pessoas. Então ali tem a sala de secretária, tem tudo, e ali naquele local é permitido, a prefeitura libera 10, 15 inscrições, se for possível. Tudo dentro de o mesmo espaço, isso aí. Acontece, o menino falou assim, consertando carro velho. Realmente parece estar fazendo remendo em carro velho sem estrutura. Lá no Novo Horizonte tem uma calçada que tem o piso tátil. Quando ela chega na final, ela faz um declive assim, o piso tátil. Aquilo ali, o que vai resolver, meu Deus do céu? Será que não serviria de a gente tirar uma foto também, uma prova para levar para eles que está irregular esse piso tátil também? A outra prova, igual estou lá com esse uso do solo, hoje completou 35 dias, amanhã, se eles não liberou, vai completar 36. Eu salvar aquilo ali, 35 dias, 36 dias, órgão externo da prefeitura, não serve também? Eu acho que serviria, então acho que poderia, por aí, formular essas provas para essa reunião. Já prova a morosidade no processo, né? Porque 35 dias, um processo de uso do solo, não entrou nem no órgão da prefeitura, está órgão externo, internet. Acho que isso aí é uma vergonha. Tem o seu que tem 35, do Eudes que fez 38, né? Então nós podemos pegar isso aí e trabalhar em cima dessas provas. Todo mundo começar a salvar esses processos e juntar tudo isso e levar. Deixa o Eudes aí. Só comentar que no dia eu mandei para o professor Fábio, eu escaneei e mandei no seu e-mail. Você recebeu, professor? Porque na semana passada, quando eu falei sobre esse uso do solo, eu mandei para o e-mail do senhor, o audiplan@terra, né, que exatamente onde eu perguntei se tinha que... Eu mandei meu funcionário com 35 dias, eles falaram que não, e com 38 foi lá, publicou, depois de muito brigar, e tive que pagar a multa. Diz. Espera aí, deixa o microfone chegar aí. 2 minutinhos, pode? A gerente
tinha que apagar, né? Gerente de programação supervisão fiscal tributária. O que ela me falou? Que é o problema que eu disse, e o problema que a gente está deparando lá no Senador Canedo, em todo lugar. Chega esses secretários, quem mudou a regra? Aí ela falou, ó, tem 3 meses que mudou a regra. Tanto é que ela falou, ó, inscrição de ofício nós estamos fazendo mais, vou fazer essa sua última. Aí eu falei, tá. Aí, resolvi meu problema, podia ter ido embora, né? Mas não, porque eu sei que amanhã nós vamos morrer no outro. Então, na verdade, não foi nem o secretário de Finanças que mudou essa regra. Quem mudou foi a chefe lá do uso do solo. Ela achou que era bonito e tal, porque ela é loira, arrogante. Eu só não voltei lá para mostrar isso aqui para ela, porque para não, né? Mas senão eu tinha voltado. Então foi ela que mudou essa regra. Então não foi nem o secretário. Isso a superintendente me falou. Ela mudou, eu falei, mas para aí. Um servidor chega, fala uma coisa, o outro pode. Ela falou, infelizmente. Aí. Põe no e-mail isso aí, vamos documentar através de e-mail, e a gente, no dia que for a marcar a audiência lá, esse agendamento, a gente possa discutir melhor e ter essas provas todas. Eli, você me permite aí só para complementar também? Rapidinho. Lá na prefeitura é o seguinte, você dá entrada num processo, aí você pagou, o sistema detecta que está pago a guia. Alguns processos andam automático lá, outros você tem que ir lá, sempre você tem que levar a taxa lá e mostrar que está pago para eles poderem dar sequência no processo lá. É falta de funcionário, porque eu tive um lá, não, o seu processo já andou, mas não trouxe a taxa, não, porque tem um funcionário sobrando aqui, ele está aí na mesa ali, pegando os processos, já está checando que está pago e dando sequência. Então, por que não faz com todos os processos? Você dá entrada num processo, tem que pagar e levar a taxa lá, sendo que o sistema detecta que está paga a taxa. É, mais esse problema, né? Vamos aqui com o Vânia aqui falar do ITR. Última semana. Últimos dias, né? Não é nem a última semana, últimos dias. Não, é o seguinte, Vamos ouvir o homem aí. Eu não sou acostumado a fazer o ITR, mas eu sempre faço lá de 2. Um é do meu sogro, que é o ITR imune, né? Que ele é isento, que só tem esse sítio lá, são 2 alqueires. E de uma outra senhorinha também, que são 2 alqueires. E esse dela não é isento porque ela tem outros imóveis. Aí fazer esse ITR dela lá hoje, aí lógico que pede o ADA lá, logo em seguida está pedindo o CAR. Tá, aí eu fui ver o que é o CAR, né? Acessei lá o cadastro do produtor rural, cadastro rural lá. Quando eu acessei lá, tem um punhado de trem lá. Tem o CNIR, tem o CAFIR, tem o DITR, DCR, CGF e CCIR. E eu fiquei na dúvida que é o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer isso tudo aqui? Eu sou obrigado a fazer o... Quem que é obrigado a fazer o CAR? Porque eu nem sei o que é o CAR. O que é CAR? Deixa Pois é, cadastro ambiental. Deixa o Geraldo comentar aí, que o Geraldo está por dentro do ITR. Aí que eu quero... Deixa eu só dar um... Espera aí, deixa eu terminar aqui. Eu quero saber o que eu sou obrigado a preencher para que eu possa entregar esse ITR dela. Eu acredito o seguinte, nós contadores, nós queremos, né, atender bem o nosso cliente e nós estamos entrando numa seara que não é do nosso conhecimento. Eu tenho, particularmente, pro lado da minha família, 6 propriedades rurais para fazer. O CAR, eu deleguei a competência para alguém que era competente para fazer. Foi um agrimensor que foi lá e faz o geoarrefecimento, né? Processamento por satélite. O Eudes sabe bem disso. O cara faz isso por satélite, entendeu? Não é uma área que a gente não tem conhecimento. Bom, o que foi... A gente solicitou dessa pessoa que fizesse o registro da reserva legal. E tinha situações também que o imóvel rural tinha partes que tinha área de preservação permanente. Vocês sabem que tem que ser registrado isso em cartório.
Então, isso tudo foi mapeado, registrado, tudo certinho. Nós delegamos para o rapaz lá, pagamos para ele fazer. Falei, agora você vai lá e faz o CCIR, fez o CCIR no INCRA, tudo certinho. E na hora da gente fazer o ITR, a gente entrou que tinha um pouco de conhecimento, conversamos com ele, ó, vamos fazer assim, que tem área disso, tem área de preservação, tem reserva legal, tem área de pastagem, tem área de atividades que não são exploradas dentro do ITR. Então, assim a gente fez. Eu acredito que se você começar a estudar isso aí, você não consegue fazer isso em menos de 6 meses. Tá? Então, acho que melhor é você delegar para alguém que tem competência. O CAR, nós começamos a fazer ele em abril de 2015, veio sair agora, no mês de maio desse ano de 2017. Ele não é um sistema que você vai fazer da entrada hoje, está prontinho, não. Tá? Tá. Tá certo? Tá ok. Então, é procurar um agrimensor, no caso. O Geraldo pode te dar mais subsídio aí, como ele pediu. Pode, Deixa, Geraldo, deixa o Ronan comentar um negocinho aqui, depois eu... Então, fala aí. Tem o Arnon também, que é expert no assunto. Eu acho que eu estou neném em relação ao pessoal aí. Eu vou falar no meu. Como o dele está dizendo que é 2 alqueires, são menos de 10 hectares. O ADA, ele pede, você só é obrigado a fazer ele se você for aproveitar a reserva legal e a reserva permanente para reduzir o seu imposto. Como é uma área pequena, o seu imposto não vai dar muita coisa. Então, você não é obrigado. Eu não faço ADA. Entendeu? Agora, o CAR também, ele ainda esses ITR de área pequena, ele não está sendo obrigado a se informar, porque o CAR é igual o Otávio falou, é um negócio que nós não podemos levar ele como brincadeira, não tem que levar o negócio mais a sério, formar um profissional no assunto e fazer, e nós não intrometer nesse negócio desse CAR. Né? Então, esses ITR por valores, você preocupa com esse ADA, não. Se você quiser fazer, tudo bem, você mesmo faz. Fala, quem é a outra? O ADA ela já tem lá dividido lá a área de reserva lá, a mata. Só que lá não tem, lá é só a terra, não tem nada, não tem construção, não tem nada. E nem mora lá, não mora. É só mato só. Deixa o Ronan comentar aqui, depois eu vou levar ali no Arnon. Colegas, eu não sei se é pecado ou se é afoitismo, né, tomar certas decisões. Ao se fazer o ITR, lá vem as pendências, né? Vem o erro, pendência. O erro já está claro. Se está o erro, você não pode ver o ITR. Vem a pendência. As pendências, aquelas não impeditivas do envio do ITR. Como você já explicou, igual já disseram por aí, da dificuldade que se tem de cumprir essas outras obrigações. Eu acredito que isso aí está dentro da pendência que não impede o envio do ITR. Levando-se ao conhecimento do seu cliente, porque se ele deixa de fazer o ITR, é mais uma infração que ele deixou de cometer. Olha, isso é uma obrigação sua. Agora, isso é uma pendência, não impede que eu envie o seu ITR. Eu penso que, nesse caso, estando de acordo com o seu cliente, você explicando bem claro que essa dificuldade, igual eu já disse, 6 meses para você fazer isso, você não vai resolver isso dentro desse mês. Então, enviar a declaração com essas pendências que não impede a gravação e o envio. Acredito que o seu cliente estando bem esclarecido, não será exagero apresentar. Outra história, igual você falou, que parece que você falou, igual já colocou 2 alqueires, mas o cidadão tem outros imóveis. A lei, uma das leis que regula o ITR é a 9.393 de 96. Lá, no seu artigo 2º, lá ilumina aquelas obrigações das propriedades rurais de se fazer. 100 hectares, em certas condições, vem nessa. Inferior a 30 hectares, que corresponde a 4 vezes 4, 16, 5, né, mais quase 6 alqueires, né? Mais de 6 alqueires. 30 hectares, se localizado em qualquer município. Também está dispensado de fazer o ITR. Então, o fato que eu, aqui, conforme está na lei, se eu tenho uma fazenda que tem 500 hectares, não quer dizer que eu sou obrigado a fazer o ITR de uma que tem 20 hectares, de uma parte de terra que tem 20 hectares. Certo, colega? É isso aí.
outro detalhe, queria só perguntar a vocês também. Aquela avaliação, nós temos da terra nua. O ITR, ele é calculado, a alíquota em cima da terra nua. Tudo bem, nós já sabemos isso aí, onde vai apurar. E o valor, o cidadão chega para fazer o ITR e pergunta, qual o valor lá das suas construções, instalações, melhorias, tudo bem. Ali, num dia, o cara com poucos minutos para te atender e você para fazer o ITR. Como é que você vai? Nós vamos colocar esse valor. O cidadão sabe ele de todas as instalações, suas melhorias, é claro que ele não tem aquilo anotado e na cabeça dele para te falar corretamente. Termina o camarada chutando. E você vai colocar o que ele vai falar, que você não vai lá pedir para ele levantar as bolas de arame, os açudes, sei lá mais o que ele fez lá dentro da fazenda dele, para colocar o valor das construções, instalações e melhoria. Só por aí, nós já estamos passando informações que não é, na verdade, eu acredito, 90% não é verdade do que está ali no ITR. Eli, eu quero fazer uma pergunta, mas deixa eu fazer uma colocação em cima do Ronan. Na minha concepção, eu tenho que preocupar muito com o valor da terra nua, obedecer à pauta da prefeitura da região. Então, é meu ponto de vista. A minha pergunta é o seguinte, tem uma gleba de terra que tem um NIRF, só que aí faleceu uma pessoa, o proprietário, aí ficou com a viúva. Aí a viúva fizeram a divisão lá, mas ficou assim, incomum, é incomum que fala, né? Não fez divisa, nada. Eu acho que essa pergunta mais seria para o nosso amigo aqui. Teria como fazer um NIRF para cada um desses proprietários, que são 5 proprietários lá, com as terras, está tudo assim mais ou menos demarcado, mas não está ainda, não chamou o agromensor, está praticamente incomum. Teria como fazer um NIRF para cada um deles, para fazer o ITR separado? Uma vez desmembrado e dividido, você teria que ver quem vai ficar com o NIRF principal e criar um NIRF novo com a outra parte. Só com registro de imóvel. Pois é. Só com o registro do cartório de registro de imóvel você consegue fazer o DIAT lá. Pois é, mas parece que a escritura ainda está em comum ainda. Não, partes. Então vai ficar num só e faz como condômino. É o que eu recomendei lá, mas eu queria saber se tinha como fazer. Deixa o Neueldes comentar aí. Vamos ver. Peraí. Quando você vai fazer o ITR, lá tem a situação de condomínio. Se o imóvel está em comum, digamos que lá que são 10 alqueires para cada um. São 5 pessoas, lá, 50 alqueires, né? Então, ele tem cada um percentual de 20%. Então, quando você vai fazer lá no DIAT, tem uma pergunta lá que você está em condomínio. Aí vem o campo para você colocar quem são os condôminos. O nome, CPF e o percentual de cada um relativo àquele imóvel. Então, tem condição sim. Se o imóvel está em comum, cada um tem a sua parte, mas não está desmembrado, registrado. Então, o imóvel comum, ele permanece como se fosse um único. E o condomínio, já que está em formal de partilha ainda, você pode fazê-lo dentro do lado do DIAT, do documento do próprio programa do ITR, tem o campo para você fazer essas informações. Espera só um pouquinho. Não, essa situação eu sei que tem que fazer. Por que queria separar? Porque que são folgados os filhos, né? E aí, então, a viúva que tem que pagar tudo o ITR. Então, é isso que está querendo cada um dividir, cada um responsabilidade. Mas já tem a orientação do Otávio ali, só através de registro de imóvel, né? Beleza. Fala aí, Fábio. Peraí, Luiz. Bem, do ITR aí? Sobre o ITR, está saindo o som aí? Tá ok. Tem algumas novidades, né? O imóvel imune, isento, não está mais obrigado a apresentar a DITR, mesmo que tenha ocorrido alteração cadastral no imóvel. Porém, para usufruir a isenção, é obrigado o protocolo do ato declaratório ambiental do ADA, né? No prazo regulamentado pelo IBAMA. Outra coisa, aí vem aqui, além disso, na DITR 2017, deve ser informado o recibo do CAR, Cadastro Ambiental Rural, caso já tenha sido apresentada a inscrição no referido cadastro. A informação do CAR não elimina a obrigatoriedade do ADA. Outra novidade é que o DITR não atualizará os dados da Receita Federal. No caso de imóveis rurais com área maior de 50 hectares e aqueles com vinculação entre o SNCR, código do INCRA, e o CAFIR-NIF,
tendo em vista que as informações serão atualizadas a partir dos dados constantes do CNIR, que, por sua vez, será atualizado mediante a entrega do DCR, Declaração de Cadastro Rural, obrigatória desde 14 de agosto. Ok. Deixa eu dar aí. Vai com o Eudes lá. Essa informação que o professor Fábio está falando ali, então é o seguinte, você não cria mais NIRF na Receita Federal com imóvel de área superior a 50 hectares. Então você tem que entrar no INCRA, com o cadastro do CCIR, e de lá eles vão criar o NIRF e vincular o documento. Então não faz mais. Até 50 hectares ainda faz na Receita, acima disso aí não faz. Isso aí eu vivenciei essa semana passada agora. Não vivenciei, aliás, eu tentei vivenciar, porque o INCRA estava invadido Vila Sem Terra, né? Então eu só vou ver agora essa semana ainda, se já estiver desocupado, para me dar a entrada lá. Informação então, muito até boa. 50 hectares faz na Receita. Sim. Eu fiz uma no mês de agosto, Acima era 23 de 50... hectares. O outro que era de 72 hectares, não cria, tive que dar entrada, preparar a documentação para dar entrada lá. O que o professor falou ali a respeito disso, então, a IN, não sei se é 1715 ou 1725, que alterou a 1514. A 1725, que alterou a 1467. 1467. Então, quem falar do CAFIR. Então, é exatamente, porque tem, desde 2014, 2015, iniciou-se aquela vinculação do NIRF com o CAFIR, com o CCIR, né, o CAFIR, né, fazer aquela atualização. Os imóveis tinham o de 1.000 hectares, abaixo até, e estava os de menor ou igual de 50 hectares ainda para definir a data. Como ainda não foi definido, mas venceu aquele prazo, entrou essa exigência agora da vinculação. Quem ainda não fez, tem que preparar a vinculação do cadastro no CNCR lá. Vamos ouvir o Odair aqui, depois o Luiz aqui. Até coloquei no mensário essa questão da vinculação. Ok, vamos lá, Odair. A situação do Geraldo aqui, ele diz, ele poderia tocar em condomínio, conforme o Eudes falou, mas diz que não é interessante, né? Então tem que procurar o agrimensor, ele vai fazer o georreferenciamento, fazer a descrição perimétrica e averbar isso no cartório, para fazer o desmembramento da área. Ok, fazendo o desmembramento não tira o... Ah, pois é, mas pode fazer o ITR separado depois? Tirar o DIR. Vai fazer o NIRF, né, com base nessa documentação, conforme o Eudes falou, e dar sequência no INCRA. Então, com essa documentação, há a possibilidade de tirar o NIRF, então. Correto. Ah, beleza. Volta para o Luiz aqui, ó. Maurinho aí. Não, é com relação à informação do ADA, para informar o ADA, essa informação pode ser retirada do CAR? Eu acho que no CAR vai a informação do ADA. Como que a pessoa que é um agrônomo, né? Pode procurar um engenheiro agrônomo ou outro engenheiro agrimensor, que é o cara indicado para fazer o CAR e te dar essas informações do ADA. Não, é porque existe o CAR, tem uma coletividade lá, uma propriedade que ela tem o CAR. Só que, né, ele não vinha entregando o ADA. Né? E que antigamente, que eu lembro, o ADA, você retirava os dados lá da escritura, que tinha que ter averbado a reserva, aquelas coisas todas, né? O registro e tudo. E com o CAR, se ele não tem essas reservas registradas lá no documento, né, no cartório, se ele pode retirar esses dados lá do CAR, né, aquelas reservas que é levantada lá pelo CAR e tudo, e informar no ADA. Tem esse conhecimento, Odair? O Eudes lá, vamos lá, o Eudes. O CAR foi criado exatamente depois daquela lei que houve a modificação da lei ambiental, que é exatamente para a demarcação de reserva. Você fazia o CAR e não registrar ele no cartório não resolveu nada. Então, o CAR, ele é o Cadastro Ambiental Rural, é exatamente para demarcar reserva, área de preservação permanente. E o ADA, ele seria geralmente sobre o georreferenciamento. Então, se você fazer
fez o CAR e não registrou, fez só para entregar, fez um mapinha lá, fez bonitinho, entregou, saneou documental lá para o cadastro ambiental, mas não registrou, então ainda não deu efeito. Não, agora fala assim, não, está em fase de registro, aí é uma coisa, mas se fez só simplesmente guardou lá, não resolveu nada, né? Agora, então, se ele não pode utilizar da área de preservação permanente e da reserva legal se o CAR dele não foi registrado, ou se pelo menos já está em cartório em andamento. Se ele tiver feito lá e não entregou, só entregou o CAR para ter o número, não resolveu nada o sistema, qual foi a finalidade que foi feita. Então, ele não poderia usar desse meio para deduzir o imposto dele. Como eu falo, deduzir, porque a partir do momento que ele joga a área de preservação permanente e reserva legal, ele vai diminuir a área tributável. Correto. Né? Depois ele entra com as benfeitorias, vem a área aproveitável. E eu, pegando já o gancho disso aí, vem a área, em cima dos valores, igual o doutor Ronan falou, vem depois ali a área do terra nua tributável, que seria multiplicado o valor daquela área aproveitável, a área tributável, vezes o valor pelo menos, no mínimo, o valor decretado pelo município, para chegar àquele valor lá, que pode ser fiscalizado. Eu já mencionei isso aqui em outras oportunidades de clientes que eu tive conhecimento. Uma outra coisa que você falou aí, que acho que a maioria não tem conhecimento, que o CAR, para muitos, era feito só para ter um número na Receita Federal. Então, tem que registrá-lo em cartório? O CAR ele é obrigatório registrar na verbal no cartório, porque é exatamente para você demarcar. Que o CAR é exatamente a demarcação de reserva, que é essa regularização fundiária que teve, nessa nova lei ambiental, que é exatamente para poder você demarcar as áreas de reserva, mata ciliar, esse tipo de coisa, tudo aí. Não registrar, ele não teve efeito nenhum. Ok. Maurinho, leva ali no Arnon. Dá o Adair que está perto aqui. Espera aí, Fábio. Só um minutinho. O Luiz ali parece que está em dúvida em relação ao CAR e o ADA, né? Ele mesmo, eu não tenho caso prático, mas pelo que eu já li, mesmo que ele tenha o CAR registrado, para que tenha benefício de redução, ele tem que também apresentar o ADA até dezembro do exercício do ano base. Isso é que eu li. Na prática, eu nunca fiz. E para ter feito, tem que entregar até a data do último prazo de entrega do ITR do ano. Não é dezembro, não. Então, teria que ser até o dia 29 de setembro. Leva lá para o Arnon enquanto o Fábio fala aqui, que o Fábio fala menos um pouquinho. Como eu falei, a novidade, na DITR 2017, deve ser informado o recibo do CAR. E tem aqui a observação, informando que a informação do CAR na DITR não elimina a obrigatoriedade do ADA. Ok, fala aí, Arnon. Desde 2003... Falar para você só, tá? Nossa reunião está na terceira pauta. Já foi quase toda a reunião. Então vamos acelerar um pouquinho para ver se nós ganhamos tempo. Na verdade, desde 2003 é obrigado o registro e a averbação. No caso, os cartórios estavam exigindo, você ia fazer uma escritura. Você não tinha feito o registro, você não fez o processo e tal. Desde 2003, uma resolução, lá não me recordo a memória agora, do IBAMA. Era obrigado, se você não tinha registrado, você tinha que assinar um termo de acordo. Desde esse lá, se você registrou, porque tem que ser fielmente, você registrou no cartório, está registrado, está averbado, o CAR vai reportar só isso. O CAR também, ele só está sendo obrigado acima de 4 módulos. Até mesmo, eles falaram que até maio do ano passado, se você fosse pleitear um financiamento, ia ser obrigatório. Não é ainda. E até pelo menos maio do ano que vem vai ser isento. A exemplo, eu registrei a minha área lá, é tudo registrado, bonitinho, no cartório e tal. Eu não fiz o CAR, não vou fazer, que é só para pirotecnia, para arrancar dinheiro do povo. É uma safadeza estranha, ladruagem. O que é o módulo? O módulo é de acordo com a quantidade de hectares. Varia município por município. Em média, módulo fiscal, que é o que eles apuram, se é minifúndio, pequena propriedade, para caracterizar
Antigamente, que eles classificavam para o INSS, era adotado através do INCA, isso aí. Ah, não, porque a propriedade é grande, você não pode, você tinha que ter empregado registrado. Na verdade, isso aí, os engenheiros agrônomos, os agrimensores, usou isso aí demais para tirar dinheiro do povo. Até 4 modos isento. Se a escritura for recente, tiver o mapa, qualquer um faz, tendo as coordenadas, é só você lançar e conhecer a área. Pequeno. Agora, o que é acima de 500 hectares, que precisa do georreferenciamento, principalmente por causa de financiamento, aí sim. E um detalhe, os colegas aí, ficar atento e até trabalhar ambientalmente, em prol do meio ambiente, porque tem muita gente fazendo CAR, registrando reserva que não existe. Cuidado. Com o CAR, aí sim, o CAR vai pegar essas propriedades que está registrando, vai demandar um pouco, vai vir de cima para baixo, mas vai, por quê? Porque pela foto satélite, o próprio IBRAMA já vai lavrar a multa. Entendeu? Tem muito cuidado com isso aí. Ok, vamos... Orientando, né, o pessoal. Vamos pular um pouco. O módulo, o tamanho ele não falou, o módulo. O módulo, em Goiás, ele varia em média de 20 a 35 hectares. Depende da região. Por exemplo, vamos dizer aqui, uma região mais para o lado do Tocantins, com a terra mais fraca, terra mais arenosa, na medida que ela vai diminuindo o valor, ela vai aumentando a quantidade de hectare. Em média, onde é cultura, em média 25 modos o hectare. 25 hectares o módulo. De 20 a 35 está certo. Isso. E aí varia. Às vezes, por diferença de 1 hectare, você deixa de estar obrigado a alguma coisa, entendeu? Ok. Obrigado. Vamos aqui com o Geraldo aqui. Vamos ver. Alguém sabe falar sobre o exame toxicológico? O meu questionamento acho que daí ele vai estar profissional isso aí, é a portaria 945, que diz que tem que agora informar o exame toxicológico no CAGED. Aí a questão, que parece que quando o motorista vai renovar a sua habilitação, a série C, D e E, ele tem que fazer esse exame lá no DETRAN. Mas esse exame provável que o DETRAN não vai liberar ele, vai ficar com ele lá, né? Então, aí o caso, foi contratado motorista. Então, na época, não exigia esse exame toxicológico, né? Toxicológico, né? Aí, agora, na hora da demissão dele, ele vai ter que fazer. Esse que lá do DETRAN, nós não vamos ter como recuperá-lo, porque o cara não vai interessar mais. Então, você é obrigado a mandar esse cara lá na clínica fazer esse exame? Sim. Porque aquilo que eu comentei com você, cabe a cada RH. No caso, as empresas mais elevadas, que têm um controle maior, na admissão, ela já está sujeita, ela já encaminha o cidadão para fazer o exame toxicológico. Então, obviamente, ela assume a responsabilidade do pagamento e tudo. Então, o funcionário vai no psicólogo por conta da empresa, vai fazer o exame toxicológico por conta da empresa, faz o ASO por conta da empresa. Então, ele, na realidade, lá fala, o Adair talvez fala melhor a respeito disso aí. Então, resumindo, esse exame toxicológico, ele não tem como a gente aproveitar aquilo que o DETRAN exige. Então, a empresa é obrigada a mandar fazer. Resumindo, seria isso. Não, mas o DETRAN exige na renovação da carteira, né? Exato, Na renovação da carteira. Agora, o cidadão lá, o motorista, ele faz o exame, parece que tem validade, não sei se é de 6 meses. Não, porque eu estava lendo uma matéria, está dizendo que quando vai renovar, tem que fazer esse exame. Então, eu estava imaginando que aquele exame lá teria como aproveitar ele na empresa. Então, provável que, como você está dizendo, não. Vai ter que ser feito. Porque, na realidade, o cidadão tem um exame que ele viaja com ele. Caso não há blitz, ele tem que apresentar. Você tem um exame com validade. Esse exame
Então tem que questionar a validade dele, né? Tem que verificar. Ele viaja com esse exame na documentação dele. Porque... Pois é, se ele já tem isso para ele viajar, não serviria para poder informar nesse... Se ele estiver dentro da validade, eu acho que vale. Agora eu não sei te falar. Daí tem algum conhecimento? Daí? Não? Alguém tem algum conhecimento? O par. Espera aí, deixa eu levar o microfone para você. Não, mas peraí, deixa eu entender esse trem aqui. Aquela hora nós estávamos conversando ali de fora, uma coisa, agora já virou outro aí. O Detran é que está exigindo exame toxicológico. Exemplo, a minha carteira vai vencer o ano que vem. Eu estou em dias. A empresa vai me contratar, ela que está exigindo o exame. Hã? É porque se você viaja numa carga, motorista de carga, você tem que acompanhar, o exame tem que acompanhar você na documentação sua pessoal. Ué, mas se o Detran está renovando lá, a carteira está renovada. Mas o exame é anual, 6 meses, não sei, é 6 meses parece. Deixa o João falar ali. O João deve conhecer alguma coisa ali. Uma informação para lá. Eu estava conversando com o técnico de segurança de uma empresa que eu faço contabilidade lá. Ele falou, eu falei para ele dessa questão do que tem que fazer. Ele inclusive estava me falando que, por exemplo, esse exame não é feito em Goiás, só no Rio de Janeiro que faz. A pessoa tem que fazer, tira o exame numa empresa aqui em Goiás, manda para o Rio para ele voltar para Goiânia. E é demorado, 4, 5 meses no mínimo. Olha, tem clínica em Goiânia que faz. Inclusive eu vi aqui o laboratório padrão mesmo. Ele tem, não sei se ele tem convênio com alguma clínica fora, mas ele diz que faz e entrega rapidão. Então, se você for num laboratório padrão aí, pode olhar nas paredes, lá está propaganda do exame toxicológico lá. Fala, Fábio. Bem, a portaria, o Geraldo mencionou, a 945, 1º de agosto de 2017, ela fala no artigo 2º: o empregador que admitir e desligar motoristas profissionais fica obrigado a declarar os campos denominados código, exame toxicológico, data do exame médico, dia, mês e ano, CNPJ do laboratório, UFCRM e CRM relativo às informações do exame toxicológico no CAGED, conforme modelo em anexo, e arquivo disponível no endereço do CAGED mais emprego.mte.gov.br, portal CAGED. Aqui não está falando que ele vai colocar vai preencher no CAGED o campo do código do exame e a data do exame médico, né? Aí falaram aí do Detran. Quando você vai no Detran, o cara faz o exame. Então, eu acho que o exame tem validade de quanto tempo? Se tiver dentro do prazo, não precisa fazer outro. É exatamente o que eu estou questionando. Porque se o cara, quando vai renovar sua carteira C, D e E, ele é obrigado a fazer esse exame. Aí, então, se esse exame está dentro da validade, não daria para aproveitar, porque a questão maior que eu estou questionando, quando eu vou admitir o cara, eu posso exigir ele uma cópia desse exame, se caso puder. Agora, porque aqui, João, te cortando, fala o seguinte: o empregador que admitir e desligar motoristas profissionais fica obrigado a declarar os campos denominados, código do exame e data do exame. Ele não falou que você fica obrigado a fazer o exame. Exatamente o que eu estou questionando. A portaria não diz que o empregador é obrigado a mandar fazer esse exame. Se o cara tem um exame válido... Está dizendo que é obrigado você informar no CAGED essas informações. Pela leitura do Fábio, ele fala. Está aqui a portaria. Então, aí a preocupação é o seguinte: o cara que, quando eu vou admitir, eu vou exigir dele. Aí, agora, danado é esse que nós não exigimos, e vamos demitir, que eu tenho um caso que vou demitir. O cara não vai querer trazer isso. Então, nesse caso, eu vou ter que mandar ele fazer esse exame, não vou ter outra saída. Se ele for demitir e o exame tiver na validade, também o cara não vai querer trazer para mim, porque já não é demissão. O Otávio está com a transparência aí, vamos ver se a matéria... Achou alguma coisa aí, Otávio? Não? Então, enquanto você achar aí, vamos ver se nós fazemos alguma pauta aqui ainda. Vai ali com o Valdeci ali, ó. Baixa da Diong. Não, é o seguinte,
tem um cliente lá que tinha uma ONG, ela, né, me mandou o documento lá, no negócio de ata, e eu queria saber, né, qual o procedimento da baixa, e quais as obrigações acessórias que eu vou ter que fazer, né? Quem pode ajudar o Valdeci aí, hein? Leva lá no João, lá, vamos ver. Essa ONG é registrada em cartório ou no cartório? É sobre isso que eu ia falar. Faz a baixa no cartório, a dissolução, e com a baixa, faz a baixa na Receita. Eu já fiz uma dessas. Então o procedimento é como se fosse uma empresa registrada em cartório. Isso, mesmo procedimento. O procedimento é os mesmos. Faz o distrato, a dissolução e pronto. Ok. Mais alguma coisa, Valdeci? Vamos? Para baixar tem as obrigações acessórias a ser cumpridas todas, né? Com o Aristeu lá, vamos ver o Otávio aqui, ó, ICMS, substituição tributária no Simples. Ô, Eli, será que não tem jeito de nós passar a pauta dele na frente, que a mulher dele está esperando ele lá na rua já? Então vamos lá, parcelamento do Antônio Mello aí, parcelamento. Estou recebendo os avisos, recebendo não, eu estou tirando na internet alguns recadinhos aqui da Receita Federal dos enquadramentos simples do caso de não pagamento. E são vários, quem está devendo quase todas. Não foi recebido, não. Pela internet eu tirei. Eu queria saber se tem que quitar isso aí ou o que vai acontecer. E vai ter parcelamento, se não vai? E qual vai ser a causa? Porque nós está faltando 3 meses ou 4 meses para terminar o ano. Esse parcelamento do PERT está uma briga danada para ver se contempla as empresas do Simples. Mas, infelizmente, eles estão a briga lá, danada lá, que dia 11 de outubro a medida provisória vence e caduca. Então, diz que o Temer está torcendo para isso e está enrolando para isso. Agora, se essa medida provisória 783 não for alterada para o PERT, o Simples só pode parcelar num parcelamento ordinário. 60 meses. Pois é, mas sem redução, sem nada. Aqui não fala quando e quais os valores e o que eu faço. Não, os valores aqui você vai entrar lá no seguinte, extrato do Simples. Eu tenho 30 dias, se eu ler essa é a notificação que você já foi notificado para a exclusão do Simples. Correto. Então, o que ela está te excluindo aí? Na federal, no estadual? Federal. Na federal. Na federal você vai entrar no extrato do Simples lá, vai estar seu débito todinho lá. Mas isso aí, e aí, como é que é isso? Quer saber? Quem fez o parcelamento do Simples? Eu vou fazer Deixa isso aqui. Deixa o Wagner aqui, depois o Vânia aqui. Ele também parece que recebeu, mas da prefeitura. Deixa o menino aqui dar uma explicada aqui, vamos ver aqui. Eu posso fazer uma pergunta só para o Wagner responder para nós? Peraí. Esse número aí do DTE, foi pelo DTE que ele pegou aqui lá. Do Centro Tributário Eletrônico. Aquele número lá, se eu clicar nele, tem navegador que não abre, mas tem navegador que abre e fala quais são os débitos. Deixa o Vânia esclarecer alguma coisinha lá. Vai lá, Vânia. Se ele também for direto lá no parcelamento, dentro do próprio... ECAC? Lá do, no ECAC? Não, no ECAC não. Pode ir direto lá no... Dentro do Simples Nacional lá, for direto do Simples Nacional lá, se clicar lá, pedir o parcelamento, vai sair todos os débitos dele. Só ele selecionar lá e mandar. E confirmar o parcelamento. Confirmar o parcelamento, parcela. Espera aí, vamos ouvir. Leva lá para o Antônio de novo. Esse parcelamento enquadra todos para trás, só 2017 ou 2016? Você já tem parcelamento anterior? Tem. Tem do especial e tem aquele convencional. Você vai ter que pedir desistência, não? De todos os parcelamentos? Não, mas disse que esse parcelamento não mexe com ele ainda. Não. Não, é do Simples Nacional, que é do ano passado.
Que teve até mais. O Simples, o Simples teve aquela refis lá do PERT é esse. O outro era PRT. Não quero saber. PRT. Pois é, o PRT que estendeu o parcelamento até 120 meses, porém sem nenhum benefício. Agora o Simples só tem forma de fazer um parcelamento, que todo mundo tem conhecimento. Para você fazer o parcelamento, incluindo débitos novos, você tem que pedir a desistência do parcelamento anterior, aí pega todos os débitos anteriores, mais o débito atual, e você parcela ele. Mas eu tenho muita dúvida nisso aí. Espera aí, porque... então mudou aqui, deixa. Peraí, vamos falar no microfone aí, senão não escuto nada. Fala lá, o Aristeu, deixa o Aristeu falar. Peraí, vamos ouvir direitinho. Estive na Receita semana passada e o funcionário lá me orientou o seguinte: quando tem um parcelamento, não pode fazer outro. Mas se entrar por código de acesso, que às vezes você pelo certificado, você entra pelo código de acesso, aceita fazer outro. Fica com 2? Mais um, fica com 2. Opa, agora, falou no geral lá. Agora, não sei se do Simples aceita, né? Então, Maurinho, deixa o Éder comentar aqui, que acho que ele tem uma experiência com parcelamento. Eu acho que a dúvida do senhor é que o senhor vai ser excluído em 2017, não é isso? O senhor tá... Não vai ser não. O efeito é a partir de 1º de janeiro de 2018. Não, vai ser simples, normal, tem que aguardar. Mas ele já tem um parcelamento. Se ele desistir, aí vai ser excluído. Em janeiro de 2018, ele tem que fazer o pedido, fazer novo parcelamento. É porque é geral, às vezes tem empresa que tem um débito só. Aí o cara regulariza em 30 dias, não vai ser excluído, entendeu? Agora, no caso do senhor aí... no caso do senhor, isso até final de dezembro, tranquilo. Você está no Simples, normal. Aí, em janeiro, você tem que fazer o pedido de novo, aí ele vai falar, seus débitos é esse aqui. Vai te listar as pendências. Isso aí, às vezes, tem cliente aí que tem um débito só. Se ele regularizar em 30 dias, ele não está excluído. Entendeu? Em 2018, ele não está excluído. Tem lá na Receita, eu vi lá, tem falando que o efeito é só a partir de 1º de janeiro de 2018. Mas pode parcelar se tiver muito débito. Não pode mais, Ok. Mas, entendeu aí mais ou menos, Antônio? Espera aí só um pouquinho, deixa ele comentar lá. Espera aí, pessoal, vamos escutar ali, ó. Vamos escutar o microfone ali, ó. Fala, mas vocês sabem que às vezes tem muita dúvida sobre o tipo dele explicar para a gente aqui. Eu não sei, para mim tem que parcelar até a data desse mês e esperar não poder atrasar mais. Né? Tipo o que o Éder colocou para você, por exemplo, vamos supor, você vai ser excluído a partir de 2018, mas você tem até 31 de janeiro para regularizar a situação. Dentro do mês de janeiro, aí você tem direito de fazer o parcelamento. Então, você vai pedir a desistência dos parcelamentos anteriores todos, incluir os débitos de 2017 todos, e fazer o parcelamento em 2018 e vida que segue nova. E aí, faz a inclusão novamente no Simples. Mas por que eles fazem esses parcelamentos de 100 e não sei quantas parcelas, ou 60 parcelas, e depois tem que excluir tudo e fazer num só? É porque é uma regra da Lei Complementar 123 que só pode fazer um parcelamento no ano. Por ano, mas esse outro está feito. Pois é, mas o senhor não pode continuar com pagar 2, 3 parcelamentos. O senhor tem que ter um só, único. Então, por isso que tem que pedir a desistência dos existentes para fazer um outro parcelamento. Agora, de 60 meses pode? Em 60 meses. Nos 60 meses pode fazer 10, 20? Não, 60 meses ou parcela até mínima de R$300. Se o débito for para 60 de 300, vai beleza. Se for mais de 300, também faz 60. De 500. Agora,
Agora, pode ser que até 11 de outubro o governo muda e o PERT contemplando as empresas do Simples e trazendo redução da multa e do juro. Pode ser. Agora, nesse caso do senhor aí, realmente vai ter que esperar para regularizar tudo em janeiro. Em 90%. E a preocupação se caso não tiver mais excluir, depois não incluir mais, né? Não, na realidade é o seguinte, até 31 de dezembro o senhor não tem perigo de ser excluído. O senhor vai ser excluído a partir do ano de 2018. Só que em 2018 o senhor tem até 31 de janeiro para regularizar e enquadrar novamente. Certo? Aí soma tudo para trás. 15, 16, pega, 15, 16, 17... Pega o extrato restante de todos os parcelamentos para trás e inclui os débitos novos e o senhor vai pagar outro parcelamento. Tá? Então estou mais tranquilo. Agora qualquer coisa as provas... Não, é verdade. Fala aí, Fábio. Doutor Geraldo. Pessoal, vamos ouvir aqui um pouquinho. Com relação ao exame toxicológico, do Detran lá, vem o CNPJ do laboratório que fez, porque no documento do CAGED você vai ter que colocar o CNPJ do laboratório. Então, se esse exame do Detran vem com o CNPJ do laboratório que fez, eu acho que vai satisfazer. Tá? Só lembrando também aos internautas, a questão do CAGED para empresas que têm menos de 10 empregados, se chegar em 10 empregados, no dia 1º, se tiver com 10 empregados, vai ter que ter o certificado digital. Vocês me desculpam, tem que sair, que a mulher está na rua lá e... Ok, Antônio, pode. Então, vou apanhar dela e chegar em casa. Viu? Orientar os clientes de vocês, que caso tenham empregado ali... Convida ela para ir no jogo do Vila Nova, que ela fica sossegada. Que tem 8, 9 empregados, que se chegar a 10, a empresa vai ter, que só vai transmitir o CNPJ com certificado digital. Tá, ainda não. Ele quer fazer o certificado aqui, não deixa. É custoso. Ele fala, as declarações poderão ser transmitidas com o certificado digital da pessoa jurídica, emitido em nome do estabelecimento, ou com o certificado do responsável pela entrega da declaração. Aí, tranquilo. Ok. Vamos lá correr lá no Aristeu, lá, ver se nós fala de substituição tributária. Pessoal, é o seguinte, a gente tivemos uma palestra na Receita lá na Wesley, aumenta o microfone dele aí, pô. No CRC. Uma palestra no CRC. E a palestrante disse o seguinte, que as empresas do Simples não podem ser beneficiárias da substituição tributária, que incide sobre os produtos que têm substituição, que aqui em Goiás a gente tem vários, né? Tem a bebida, tem material de construção, tem autopeça, elétrica, tem vários, né? Aí eu trouxe esse questionamento aqui para ver se os colegas, se está certo mesmo, né? Porque ela deu a palestra lá, base na lei do Simples, né? Ela é do Fisco Estadual? Não, a palestrante, até o Otávio estava lá, assistiu também. Foi a Magna. É o seguinte, pessoal, põe na Fábio aqui. Nós temos o decreto 7.806 de fevereiro de 2013. O que o governo fez? Ele deu benefício fiscal com redução da base de cálculo para os produtos lá que são do anexo 8º, e determinando que a aplicação do percentual da alíquota que você vai aplicar, você vai ter um redutor para esses segmentos aí que está em amarelo aí, certo? Então, quando você aplicar esse redutor, você pega 12% dividido por 17%, você vai achar um redutor de 70,59%. Isso aqui você pode praticar tanto na compra como na venda. E é interessante que muitos fornecedores de outros estados não entendem essa situação. Aí eu desenvolvi um trabalho para meus clientes, falar, quando você for comprar de fora, se a empresa fornecedora desse material for do Simples, ela tem ainda o convênio ICMS 35, que você aplica o MVA original, que o convênio ICMS ele é nacional. Então, você aplica o MVA original, não se aplica aqueles MVA ajustados que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir o decreto 7.528 aqui.
Só para vocês entenderem aqui. Então, o MVA, quando a alíquota é de 17, ele é original. Aí, quando a mercadoria vem do estado de São Paulo, que vem com 7%, no caso da argamassa aqui, ele vai aplicar o MVA ajustado de 53,71. Isso aqui é para equivaler a diferença entre 17% e os 7%. Tá? Por isso que se aumenta a base, porque a alíquota é menor. Então, para o estado de Goiás, nós temos benefícios, sim. Confecção tem benefício fiscal. Né? O frete intermunicipal, né? Também tem um benefício fiscal. Tá certo? Então ela foi infeliz no colocação. Então ela foi infeliz, porque eu estou te dando um embasamento legal, que é o decreto 7.806, ó. Ele está em vigor ainda. Ela foi infeliz na Você lembra que ela colocou lá na tabelinha, direitinho, ela falou categoricamente que as empresas do Simples estavam fora desse tem benefício. incentivo, sim. Ó. Tem incentivo. Aí é o seguinte, a gente quando está palestrando e também quando está ouvindo, quando a pessoa dá esse deslize, a gente não cria polêmica. Eu simplesmente não vou polemizar com ela, porque depois ia ficar um bate-boca lá e não ia desenvolver. Então deixa quieto lá, deixa correr. Deixa eu me ver se eu entendi. Ela afirmou que as empresas do Simples Nacionais estavam fora do sistema tributário? Categoricamente. Ela porque é o seguinte, talvez tenha havido aí, eu não estava lá, mas talvez tenha um equívoco de interpretação. Porque eu dizer que a substituição tributária está fora do Simples Nacional é pertinente. Lá no artigo 13 é bem claro que as empresas do Simples Nacional, o Simples Nacional é obrigado a pagar a substituição tributária, ou seja, a substituição tributária não está amparada pelo Simples Nacional. Pode ter sido isso. E ela falar isso, ela não está errada, porque você, ao estar no Simples Nacional, você sofre a penalidade de ter que pagar a substituição tributária. É o que ela falou. Está fora. Então ela não falou, se ela falou por essa ótica, ela não está errada. Ela está dando uma palestra que vai pente fino, né, sobre isso aí, diz que vai chegar para todas as empresas agora a partir de 2014, né, que ela falou. Vai chegar o comunicado para que todas nós fazemos Não, o que ela deve ter falado... Só um instante, Otávio. Primeiro foi a prestação de serviço, aí ela falou depois... Não, aí é o seguinte... inclusive nós estamos com a pauta aí da questão das fraudes que tem pessoal indo nos escritórios. Pode falar já, Aldi? Ainda não. Então... Pois é. Porque tem gente que está declarando no Simples Nacional situações em que é monofásico, né? E está colocando como de ofício lá, como é que chama? Lançamento de ofício. E tem situações em que é substituição tributária, está colocando outra coisa. Então deve ser isso aí que ela alertou. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aí. Ela comentou sobre a fraude também. Fechou? Só que... Fechou? Ou não? Só que eu acho assim, que nem todos nós vamos conseguir cumprir todas essas normas da lei aí. Provavelmente, alguém de nós vai receber a atuação. Vai complementar aí, Otávio? Não? Vamos só uma pauta aqui do Claudimar aí. É o parcelamento da 783 aí. Essa adesão aí tem que fazer até o dia 29 agora, né? Correto. Então, que foi prorrogado já, né? Porque era até 31 de agosto. Aí dilatou o prazo para 29 de setembro. E a questão de 11 de outubro, seria o que vocês estão comentando? 11 de outubro é porque essa medida provisória que criou o PERT, ela vence, expira dia 11 de outubro. E aí, essa mudança, vai soltar uma nova medida provisória, não sei se revoga essa aí ou altera ela, que onde estão brigando por um desconto maior, certo? E de vez de ser 7,5%, ser 5%, certo?
e eles queriam 99% de desconto, tanto na multa como no juro. Mas provavelmente até dia 29 não vai ter como. Em agosto, quem entregou até agosto, agora, por exemplo, quem não fez, tem que pagar 2 prestações agora dia 29 da entrada, que é a prestação que ficou de agosto e a prestação que agora é de setembro. Tá? Você entende de SPE aí, ô Eudes? Entende de SPE? Sociedade de Participação Específica. Não, um cara fez uma pergunta aí, ele está até assistindo nós lá, mas como a pauta foi extensa hoje, e ele queria saber se uma empresa ela está constituindo o cidadão tem um terreno, ele vai ganhar 25% e a empresa vai ficar com 75%. Ele vai integralizar esse imóvel, então, numa SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, para fazer o loteamento. Correto. E ele vai receber 25% dos lotes. Dos lotes. Aí ele tem que colocar no contrato social lá depois que um prazo de vencimento, né, que ela tem que ter, como diz propósito específico, ela tem um prazo determinado para finalizar esse empreendimento. Ela não pode ser indeterminado. Finalizou, ele pode entrar com pedido de baixa. O caso da SPE, ela pode enquadrar no lucro presumido normalmente, depois que tiver construído os lotes, e ele passa a receber e fazer a contabilidade e distribuir lucro da mesma forma, depois que tirar as despesas. Esses 25% dele, ele é tributado? Como que é? É porque automaticamente, se ele está integralizando o imóvel, depois, na hora que vender, ele está recebendo a receita desses imóveis. Né? Então, assim, ele vai integralizar um terreno, entrar de sócio com a incorporadora. E ele tem por contrato que ele vai receber 25%. Provavelmente, com o contrato dele com a incorporadora, ele vai receber 25% líquido. Deve ser, então, vendeu lá X valor, pagou os impostos, 25% é dele, o restante é da incorporadora. Ou então, talvez também, ele, do que vendeu tudo, ele tem 25%. E a incorporadora apura os impostos para lá. Tem que ser dessa forma. Mas vai ter que ver, isso vai também do contrato dele, que vai ter que fazer um contrato com a empresa. Não só, a não ser que coloca tudo no contrato de constituição da empresa, são todas essas bases. A SPE torna-se dele ou a SPE que vai fazer o... Ele passa a ser sócio da empresa, né? A não ser que ele vai constituí-la como uma Eireli, que ele poderia ser também. Agora, mas se ele vai entrar como... vai ter 25%, ele vai entrar como sócio de uma outra empresa, né? Ele passa a ter a sociedade. Se ele me ligar lá, eu falo para o... Passa meu telefone para ele lá. Pode passar meu telefone e eu converso com ele lá, tranquilo. Tá ok. Você já falou aqui da fraude, o Ronan comentou por alto aqui, mas fala aí, rapidinho. Senão o Goiás não vê mais. Não, pessoal, é que tem muita gente, contador reclamando, que tem gente em seus clientes falando que vai reduzir a mensalidade, o PG-10 da empresa. Ah, não, nós comentamos isso aqui. Já falou? Falou. Questão da fraude lá no PG-10. Próxima reunião eu dou mais detalhes. Falou do avitamento, do honorário, e caiu para estudo aí e arredondou tudo. Na outra vez...